Estamos ao vivo, então sejam bem-vindos à nossa última live de aquecimento da mentoria TCC 4.0. Hoje nós vamos falar sobre a intervenção nos quadros onde o paciente de fato fecha critérios diagnósticos para transtornos mentais, né? Então vamos falar principalmente a respeito do raciocínio clínico que nos acompanha na tomada de decisão clínica e no início, né, no planejamento e na execução do plano de tratamento destes pacientes. Quero dar aí as boas-vindas para quem já está entrando ao vivo, né? Maria comemorando. Gente, tá tão legal essa turma, né? Tem tantos veteranos que vão fazer de novo. Tem o pessoal que era da 2, né? E aí não conseguiu entrar na 3 e tá voltando na 4. Isso é tão legal porque é gratificante, né? A gente sabe que o pessoal sabe que vale a pena e volta para fazer, né? Por quê? Porque as aulas, elas sempre são frescas. A gente tá sempre oferecendo um produto fresco para vocês, né? Porque o cronograma principal, ele é todo ao vivo e isso nos possibilita, então, sempre aprofundar, aprimorar, ampliar, atualizar o conteúdo, né? A mentoria não é um curso de aulas fechadas, já gravadas, que eu fico revendendo. Não, toda a estrutura principal do curso, ela é fresca, é um produto fresco que eu vendo para vocês, né? Fresquinho. Então, por isso, pessoal, né, que às vezes vejo de fora e falo, meu Deus, por que eu vejo tantos alunos dizendo, né, que vão fazer de novo e vão estar de novo, né? Justamente por esse aspecto e também porque as supervisões ao vivo sempre trazem novos casos, né? Mas o que eu acredito que chama mais a atenção na mentoria, que vocês vão perceber também, é justamente esse treino de raciocínio clínico que nós fazemos exaustivamente. Nossa, é verdade, Ana, você já falou trocentas vezes de raciocínio clínico. Sim, porque é o que nós utilizamos exaustivamente também na prática clínica. Se nós não soubermos manejar todo o processo, né? Sermos estrategistas, como eu costumo dizer, a gente precisa saber manejar bem as peças ali ao longo do jogo, né? Junto com o paciente, para que então tenhamos bons resultados clínicos. E falando de intervenção nos transtornos, não é diferente. O raciocínio clínico parte do mesmo princípio a respeito da compreensão do processo. Eu sei que muitos podem ouvir essa live, que bom, então a Ana vai ensinar qual é a melhor técnica para o transtorno tal. Ana, qual que é a melhor técnica para intervir quando o paciente tem o diagnóstico X, né? Sim, nós temos as melhores estratégias, né, indicadas para cada quadro. Mas até que seja feito o processo de tomada de decisão clínica e de aplicação, muita coisa antes precisa ser estruturada. E aí a maioria de nós se vê impaciente com esse processo ou até mesmo desconhecedor desse processo anterior da aplicação de técnica e fica angustiado. Não, lá vem a Ana de novo falar sobre raciocínio clínico, não vai falar da técnica. Sim, porque se você for direto da queixa principal para a técnica, você estará colocando todo o processo terapêutico sobre bases muito frágeis, né? Você não vai ter criado um bom fundamento terapêutico para esse paciente. Como assim? Se eu penso, por exemplo, assim, ok, eu sei que uma estratégia com bastante evidência, por exemplo, para tratar transtorno obsessivo compulsivo, é a estratégia de exposição e prevenção de resposta. Ok, isso está super bem estabelecido em literatura. Agora, se eu no meu raciocínio clínico empobrecido, joanístico, observo um sintoma obsessivo ou compulsivo ou ambos no meu paciente, e aí já quero pular para a estratégia de exposição e prevenção de respostas. Veja que eu estou expondo o meu paciente a uma estratégia sem nenhum tipo de fundamento de preparo antes. Como é que ele vai compreender qual o impacto da exposição dele ao elemento ansiogênico, por exemplo,
se ele não compreender todo o modelo cognitivo anteriormente, né, dentro do seu contexto. Então nós precisamos muitas vezes investir mais neste fundamento da TCC, preparar o paciente para que então ele compreenda como as peças do modelo cognitivo se movimentam dentro das estratégias, certo? Porque em cada estratégia que nós vamos intervir, nós vamos estar movimentando, né? Ou pensamentos, ou emoções, ou comportamentos, ou reações fisiológicas, todos esses aspectos que compõem o modelo cognitivo. Se o paciente não entende a função daquela estratégia movendo aquele elemento, certamente nós estaremos fundamentando toda a nossa intervenção em uma base muito frágil, como eu disse anteriormente. Tendo dito isso, então nós precisamos compreender que quando nós fechamos, quando nós identificamos os processos psicológicos que o paciente manifesta e que então nos indica um quadro de transtorno, né? Então nós vamos avaliar quais são os processos que esse paciente está passando, processos psicológicos que se manifestam alterados e que então indicam para um quadro de transtorno. Essa é a função de nós entendermos qual é o quadro que o paciente está manifestando e que está descrito, por exemplo, no DSM-5-TR, né? O que nós ganhamos ao reconhecer os sintomas do paciente ali no manual? Nós ganhamos toda a estrutura, né, científica que fundamenta aqueles estudos, desde os princípios, né, até a elaboração final do manual nessa versão revisada. É claro que é um modelo que tem as suas limitações, os próprios pesquisadores, né, trouxeram isso registrado dentro do manual, né, falando sobre as próprias limitações deste modelo, mas que nesse momento é a forma mais possível de organizar o conhecimento científico que se tem acerca dos transtornos mentais no quesito da sua classificação diagnóstica, né? Então, quando nós compreendemos o transtorno que o paciente tem, veja que nós ganhamos com isso um mundo de informações, né? Nós vamos conseguir ter mais diretrizes a respeito da investigação clínica, o que mais nós podemos avaliar neste paciente. Se esse paciente está apresentando pensamentos que são característicos de um transtorno, eu já fico alerta, atenta para observar todos os demais sintomas que já estão previamente estabelecidos como critérios para esse transtorno. Nós também somos beneficiados quando observamos as características associadas. Lá no Clube do Livro a gente fala bastante sobre isso. Nos próprios capítulos nós temos a descrição ali dos aspectos psicológicos que estão associados a cada transtorno. Então vemos ali qual a principal característica dos pensamentos, dos comportamentos, das reações emocionais que esse paciente pode apresentar. Então, dos prejuízos, por exemplo, nas suas interações sociais, na sua qualidade laboral. Então, nós conseguimos ter mais amplitude a respeito das possibilidades de manifestação sintomática que esse paciente pode ter. Por isso, gente, é muito importante, eu sempre bato nessa tecla, para a gente não cair no erro de apontar diagnósticos com base em um sintoma, né? Porque aconteceu tal situação, então o diagnóstico, só pode ser isso, está com cara de ser aquele diagnóstico. Muito cuidado, gente, muito cuidado com esse exercício de pescar um sintoma, pescar uma situação, pescar um comportamento, né, e já encaixar o paciente dentro de uma classificação diagnóstica. Quando de fato nós temos o diagnóstico de um transtorno, nós entendemos que ali está manifesto um quadro onde realmente traz prejuízos funcionais importantes ou
sofrimento clinicamente significativo no sentido do paciente não conseguir manejar isso sozinho, né? De apresentar um padrão que se modificou na vida dessa pessoa e que traz repercussões importantes. Então não basta apenas a manifestação sintomática para que seja diagnosticado o transtorno. Por quê? Porque muitas vezes esses sintomas, esses pensamentos, essas emoções, esses comportamentos, se forem manifestados de formas mais pontuais, mais isoladas, apenas respondendo a alguma situação, com uma frequência menor, com uma intensidade de prejuízo menor, certamente não caracterizará como um transtorno, é apenas a vida acontecendo, né? Quantos de nós, por vezes, manifestamos alguns sintomas que têm uma característica mais negativa, né? Pensamentos mais pessimistas, emoções mais desconfortáveis e, por vezes, de uma forma que traz, né, de fato, sofrimento, mas que não necessariamente se caracteriza como um transtorno, né? Porque ele não completa aquele quadro todo que é descrito. Então, o primeiro alerta que eu faço para vocês é justamente isso. Esse cuidado, a atenção de não pescarmos isoladamente sintomas para caracterizá-los como um transtorno. Ana, mas a aula não era sobre intervenção, por que você está falando da classificação diagnóstica? Porque o processo começa por aí. Eu não consigo simplesmente pescar uma técnica lá e jogar para o paciente apenas por uma impressão que eu tive a respeito do quadro dele. Eu preciso, de fato, ter fundamentos sobre aquela perspectiva disfuncional que o paciente está apresentando, para que, então, a estratégia de intervenção seja apresentada, né? Porque aí eu não incorro o risco de negligenciar, por vezes, sintomas ou informações que são importantes e que eu menosprezei, né? Simplesmente na angústia, na ansiedade de querer aplicar uma técnica para aquele sintoma isolado que o paciente trouxe, né? Quando nós observamos a descrição diagnóstica também, nós vamos ter mais informações sobre a prevalência daquele diagnóstico na vida do paciente, né? Ou se aquele perfil de paciente aponta para uma prevalência dentro do determinado transtorno. Por isso é importante algumas informações que nós levantamos na anamnese, que vão nos indicar, por exemplo, se aquele perfil de paciente está mais predisposto a desenvolver determinados transtornos. Além da prevalência, nós ganhamos também informações com o desenvolvimento e o curso do transtorno. Aqui a gente também observa informações importantes que podem ser passíveis de intervenção lá na frente. Quando nós sabemos previamente sobre quais as possibilidades de desenvolvimento e curso dos transtornos, nós conseguimos avaliar de fato, na manifestação sintomática do paciente, em que momento esse paciente se encontra, né? De acordo com a sua faixa etária, de acordo com os acontecimentos prévios, fatores que predispõem o paciente, enfim, a gente consegue ter uma informação mais ampla, né, a respeito de como aquele transtorno está se manifestando na vida daquele paciente e em que fase, né, do transtorno, em que tipo de manifestação do transtorno aquele paciente se encontra também, né? Além disso, nós ganhamos, ao conhecermos o transtorno, informações sobre possíveis associações com pensamentos e comportamentos suicidas. Nos tornamos mais eficazes, né, na determinação, na observação do diagnóstico diferencial. A gente consegue observar quais os sintomas que de fato são mais prevalentes e mais característicos de determinados transtornos. Também podemos observar nos casos onde
ao invés de fazer o diagnóstico diferencial, nós vamos observar que existe um quadro comórbido, por exemplo, né? Então, todas essas informações que a descrição do transtorno nos traz, enriquece tanto a nossa avaliação quanto a nossa condição para intervenção. Então, o primeiro passo para você intervir, planejar e depois executar uma intervenção de forma eficaz é você conhecendo todo o quadro do paciente. E isso nós fazemos estudando pacientemente, exaustivamente, cada quadro, cada transtorno, cada sintoma, cada variação que ele apresenta, cada especificador, né? Porque isso vai nos dar fundamentos sobre como investigar e como intervir também, tá? Então, às vezes, diminua um pouco a sua ansiedade em só querer saber técnicas, mas também equilibre, né, para conhecer de fato os processos psicológicos que podem estar envolvidos dentro de quadros que nós conhecemos hoje como transtorno. Isso vai nos descrevendo, né? A gente vai conhecendo ali exatamente quais são os elementos que vão necessitar de intervenção, né? Ok, depois dessa parte do diagnóstico ateórico, é importantíssimo que passemos a conhecer o modelo cognitivo do transtorno. Até agora nós estávamos falando da semiologia, do conhecimento dos sinais e sintomas de cada transtorno. Agora, meu desafio para vocês é que vocês se interessem em conhecer o modelo cognitivo de cada transtorno. Ou seja, dentro da compreensão que nós temos ali de pensamentos, emoções e comportamentos e reações fisiológicas, quais são as características que se manifestam nestes elementos e que nos indicam então a necessidade da intervenção. E quando nós conhecemos o modelo cognitivo de cada transtorno, facilita muito o processo já de início da intervenção, que é, por exemplo, a psicoeducação, né? Como é que você vai psicoeducar um paciente? Como é que você vai identificar esses sintomas, né, naquela história específica, se você não entende qual o funcionamento cognitivo, né, dentro desse quadro psicopatológico? E quando você faz isso, gente, quando você sabe o modelo cognitivo do transtorno, é quase que como se fosse um checklist ali, né, do que você vai precisar intervir com o paciente. Então, por exemplo, no modelo cognitivo dos quadros depressivos, nós temos ali as características dos pensamentos que são distorcidos e que apresentam uma inflexibilidade, que apresentam ali distorções voltadas, por exemplo, para o tudo ou nada, para uma previsão negativa mais persistente. Então, se eu sei que naqueles transtornos existe um padrão, né, existe ali uma característica central desses pensamentos, à medida que eu identifico isso no meu paciente, eu já sei que eu terei elementos cognitivos a serem trabalhados, né? Assim como com as emoções, com os comportamentos e com as reações fisiológicas de cada quadro. Ana, eu entendi, é verdade, mas qual que é a técnica que eu tenho que usar, né? Eu vejo muita essa ansiedade na técnica, na intervenção. Só que se você não fez essa parte do arroz com feijão, você não vai saber exatamente qual técnica utilizar. Então, muitas vezes, a sua angústia em não saber qual técnica utilizar é porque você não teve a paciência de fazer este fundamento da avaliação diagnóstica, da conceituação, né? E de conhecer o modelo cognitivo do transtorno. E a conceituação daí vai nos fazer entender como o paciente manifesta este modelo cognitivo, né? Nós colamos ali na conceituação para entender de forma personalizada e individualizada como este paciente manifesta os sintomas. E aí, vejam que fica muito dentro do curso natural ali, né, da intervenção,
Poxa, se eu sei que nesse transtorno existem essas características de pensamento, então é claro que eu vou precisar trabalhar, por exemplo, a reestruturação cognitiva com este meu paciente. Por quê? Porque eu já tenho aqui evidenciado a forma que ele está interpretando as situações, né? Assim como com as emoções. Como é que, por exemplo, ele está reagindo a emoções desconfortáveis, ou que crenças ele tem a respeito das suas emoções, né? Então, quando nós olhamos, né, aí chegando a parte efetivamente das estratégias de intervenção, quando nós olhamos quais são as estratégias mais indicadas para cada transtorno, quando nós chegamos nessa informação, nós já precisamos ter todo esse fundamento aqui pronto. Ou seja, o paciente precisa já estar psicoeducado a respeito de como a TCC trabalha, do seu próprio diagnóstico, do modelo cognitivo do transtorno, precisa entender dentro do contexto dele, né, como este modelo cognitivo está estabelecido. Porque se ele não compreende, né, a importância, por exemplo, que os pensamentos exercem a respeito das nossas reações emocionais, fisiológicas, comportamentais, se ele não compreendeu esse princípio, para ele não vai fazer sentido ter que identificar os pensamentos, por exemplo. Entende? Se você parte diretamente para a técnica, então o paciente está depressivo, ele está com um pensamento pessimista. Vamos identificar pensamento? Por que o paciente pode pensar? Por que eu tenho que identificar meus pensamentos? Qual é a função terapêutica disso? Quais são as repercussões que essa identificação do pensamento vai ter? Agora, se ele já compreendeu nas situações que ele vive, que de fato quando ele tem aquela interpretação pessimista, ele acaba agindo em consonância com este pensamento e que ele se sente também por vezes mais desconfortável à medida que ele age, por exemplo, em razão daquele pensamento, aí quando você propõe de fato a identificação daquele pensamento, faz mais sentido. O paciente tende a aderir melhor às técnicas, às estratégias, quando ele compreende a função terapêutica no processo. E esse é um princípio da TCC. Vocês lembram que nós comentamos, né, que a TCC é educativa? Não basta apenas que o paciente tenha identificado o seu pensamento. É necessário que ele compreenda o processo pelo qual ele vai passar a partir daquele pensamento identificado, por exemplo, para que ele mesmo se torne mais apto a manejar o seu funcionamento cognitivo, mesmo depois da alta, né? Então, a compreensão desse processo é tão ou mais importante do que apenas a aplicação da técnica, né? Às vezes a gente tem mais clareza sobre isso quando nós observamos a atuação de profissionais de outra área. Então, se você vai a um médico, por exemplo, e você apresenta uma queixa de dor abdominal, dificilmente, tomara que nunca você encontre um profissional que a partir dessa queixa já te mande para uma mesa de cirurgia. Com base em uma queixa inicial, ele já determine uma conduta sem que de fato tenha se observado, né, demais informações a respeito do seu quadro. E toma isso como protocolo. Não, todo paciente que apresentar desconforto abdominal será encaminhado ao centro cirúrgico, né? Então, olhem o perigo, né, o risco de nós determinarmos intervenções sem que de fato se tenha feito a estruturação, né, aqui no nosso caso daí, da compreensão do modelo cognitivo, da conceituação do caso, para daí a definição da técnica da intervenção, né? E também de padronizar isso para todos os profissionais, os pacientes, exatamente da mesma forma. Por quê? Porque nós não sabemos, de fato, como ele está vivenciando naquele momento, em quais contextos. Porque, assim, uma premissa, por exemplo, é o pensamento mais pessimista.
Mas cada paciente vai trazer um contexto para esse pensamento pessimista, vai trazer uma intensidade, vai trazer outras pessoas envolvidas, vai trazer prejuízos associados. Então, tudo isso precisa ser visto antes. O paciente precisa compreender por que ele chegou a esse cenário, quais são os elementos que estão envolvidos ali, para que então você consiga intervir com o paciente compreendendo todo esse processo, certo? Então, por exemplo, dentro dos transtornos depressivos, hoje as estratégias que nós temos mais bem estabelecidas, né, além da psicoeducação, é a reestruturação cognitiva e a ativação comportamental, né? Mas como é que nós vamos fazer, por exemplo, a ativação comportamental com o paciente sem que ele compreenda de fato qual foi o processo que ele passou para chegar a essa condição de empobrecimento de reforçadores? Qual é a função de você programar atividades com o paciente? Se ele fica achando assim, minha psicóloga quer que eu faça, quer que eu saia para caminhar. Se ele associa aquela tarefa que foi dada como algo que você quer que ele faça, a minha psicóloga quer que eu caminhe. Olha a compreensão vaga que ele teve da intervenção. É como se ele estivesse fazendo algo para você, por você, né? E isso tende a diminuir a adesão do paciente, né? E também a diminuir a compreensão que ele tem acerca do processo. Agora, se ele compreendeu que dentro do quadro depressivo, uma repercussão comportamental é que ele se afaste de atividades, de ações que sejam reforçadoras, ou que ele deixe de perceber os reforçadores naquele ambiente que ele costuma estar. E que a partir dali a intervenção de vocês visa justamente aumentar essa percepção e esse contato com reforçadores. À medida que ele for aderindo, por exemplo, à caminhada, ele estará inclusive mais atento a quais elementos são recompensadores para ele naquele ato de caminhar. Porque vocês já trabalharam isso antes, né? Você trabalhou aqui, olha, o que é reforçador para você no ato da caminhada? É reforçador quando eu estou em contato ali com a natureza, quando eu sinto o sol, quando eu percebo a minha respiração ali funcionando, né? Meus pulmões enchendo, quando eu penso que, puxa, de fato eu estou fazendo aquilo que precisava ser feito, quando eu vejo que as pessoas que estão ali, que moram comigo, estão vendo que eu estou reagindo a este desconforto, isso é reforçador para mim também. Então, nós posicionamos o paciente para estar mais atento aos reforçadores que existem no ato da caminhada. Isso sim é terapêutico, né? E veja, é o mesmo plano de ação, sair para caminhar. Agora, é muito diferente a situação A, quando o paciente sai para caminhar achando que tem que fazer isso porque a psicóloga pediu, e o cenário B, quando o paciente está apto, ali preparado para perceber os reforçadores durante a ação da caminhada. Mas isso só é possível se antes você fez o seu trabalho bem feito junto com o paciente antes. Entende? Então veja que nós estávamos falando da mesma intervenção, a ativação comportamental, a mesma ação dentro da ativação comportamental, que é, por exemplo, fazer caminhadas. Mas como é diferente quando o paciente compreende esse processo todo, quando você trabalha isso com o seu paciente. E isso acontece, esse exemplo que eu dei, acontece com todas as estratégias que você fizer, né? Se nós formos pensar, por exemplo, nos transtornos de ansiedade, quais são as estratégias mais bem estabelecidas para tratar os transtornos de ansiedade? Nós temos, então, a reestruturação cognitiva, né? Temos também exposição, estratégias de exposição, principalmente aquelas situações, estímulos que o paciente tem feito evitação. Temos também treino, desenvolvimento de habilidades. Muitos pacientes, principalmente em quadros crônicos de ansiedade, acabam sofrendo
uma limitação no seu desenvolvimento de repertório de habilidades. E você pode precisar incluir aí esse treino com o paciente, né? Hoje também temos as estratégias de mindfulness que são bem indicadas, né, em quadros, por exemplo, de manejo da ansiedade. Ok, então sabemos quais são as estratégias mais bem estabelecidas. Agora, como esta execução vai ser feita com cada paciente, vai depender muito da expertise do profissional, ou seja, o quanto eu tenho de domínio a respeito dessa estratégia e o quanto eu consigo conduzir o meu paciente nessa estratégia também. Aí entra o critério de novo que eu sempre vou destacar para vocês da educação, da psicoeducação, né? Para que cada estratégia seja estabelecida, passa pela psicoeducação inicialmente, tanto para que ele entenda a própria estratégia, mas a função dessa estratégia no quadro dele, no funcionamento dele. Então, mais uma vez, por exemplo, se a gente for pegar uma estratégia de exposição em um paciente com transtorno de ansiedade, se ele, por exemplo, um transtorno de ansiedade social, ok, eu entendi então que eu tenho que me expor. Então, essa semana eu vou preparar um texto para falar na reunião do meu trabalho, ok? Esse é o plano de ação, esse é o plano de ação. Tem o paciente no cenário A, que vai fazer aquilo porque a psicóloga pediu de novo, né? Ou porque na terapia ela falou para fazer, tem essa técnica aqui para fazer. E tem o paciente B, que quando ele vai se expor, ele já sabe, por exemplo, como manejar os seus pensamentos. Então, quando ele está exposto ali, ele sabe que ele precisa focar, direcionar a sua atenção mais no conteúdo que está sendo dito, mais nas pessoas que estão ali recebendo aquela informação, do que nos seus próprios pensamentos ansiosos, né? Porque se ele for se expor com o foco da atenção nos pensamentos, o nível de ansiedade dele vai continuar lá em cima, né? Então, será que eu tô certo? Será que eles vão gostar? Será que eu não vou conseguir? Com esse foco, né? Agora, um paciente que é bem preparado previamente, ele sabe que esse pensamento automático pode vir, mas que ele pode intencionalmente direcionar a sua atenção para o conteúdo, para as pessoas, para os estímulos que estão presentes naquele momento, para que então ele consiga cumprir a sua atividade. Ele está preparado também para manejar as suas reações fisiológicas, né? Um paciente que não está preparado previamente, ele vai para a exposição, ao perceber, por exemplo, uma taquicardia, ele já começa a fazer a interpretação a respeito daquele sintoma. Olha só, eu já estou passando mal de novo, as pessoas vão perceber que eu estou ansioso, e mas ele está ali disposto a se expor, mas ele não está sabendo manejar as reações cognitivas, comportamentais, fisiológicas, emocionais associadas àquela estratégia. Entendem, gente, como faz toda a diferença quando nós preparamos o paciente antes para essa intervenção? Quando nós fazemos a parte psicoeducativa, quando ele compreende o seu funcionamento e como aquela estratégia vai trazer benefícios para este funcionamento do paciente, né? Como eu mencionei antes também, no transtorno obsessivo compulsivo, nós temos hoje tanto a parte de reestruturação cognitiva quanto a parte de exposição e prevenção de respostas, né? O paciente também precisa, principalmente nas estratégias de exposição, faço até um negrito aqui, né? Não exponha o seu paciente sem que antes haja um bom nível de adesão do paciente a essa estratégia, no sentido dele compreender este funcionamento antes. E também sem que você faça o trabalho, né, de vincular, de costurar as exposições aos pensamentos, às interpretações que ele faz. Nas estratégias de exposição, nós precisamos
trabalhar o paciente para que ele saiba manejar as suas reações frente àquela exposição. Então veja, a função terapêutica da estratégia de exposição passa pelo processo de habituação, né? Para que o paciente consiga ter tempo suficiente exposto para que ele chegue à habituação, ele precisa ir sabendo manejar as suas reações que vão acontecendo ali, né? Ele precisa saber manejar esses pensamentos automáticos, essas reações fisiológicas, essas emoções. E para que isso aconteça, todo um trabalho precisa ser feito antes, né? Então veja, não é só a técnica. E qual que é o formulário que eu tenho que... Gente, se você não fizer a base, como eu sempre digo, arroz com feijão antes, e pular da queixa principal para a técnica, a chance de dar errado potencializa demais, né? Por todos esses elementos que a gente está conversando. O paciente não vai ter compreendido a função daquela intervenção, né? Você vai estar ali como alguém que está cobrando ações do paciente sem que ele tenha de fato comprado a ideia, né? Entendido que é uma responsabilidade compartilhada, ou seja, não é só você que está pedindo e ele tem que obedecer. Não, à medida que ele vai executando, ele também está fazendo, construindo o resultado terapêutico, né? Nos transtornos, por exemplo, bipolar, né? Então comentamos de transtorno depressivo, comentamos de transtorno de ansiedade, comentamos de transtorno obsessivo compulsivo. No transtorno bipolar, quais são as estratégias mais bem estabelecidas? No transtorno bipolar, a psicoeducação tem um aspecto muito, muito, muito importante, né? Porque ele envolve também o elemento do tratamento psicofarmacológico, né? Então a gente precisa também ajudar o paciente a compreender a necessidade da avaliação psiquiátrica, principalmente no caso dos transtornos bipolares, né? E aqui um ponto importante sobre isso. Eu vejo muitos psicólogos falando assim, será que está na hora de encaminhar meu paciente pro psiquiatra? Porque eu acho que não sei se precisa de remédio já. Acho que não tá tão grave assim para precisar de remédio, então acho que eu nem vou encaminhar. Gente, cuidado. Quem vai definir se precisa de remédio ou não somos nós. É o psiquiatra. Quando você encaminha um paciente para o psiquiatra, você não está encaminhando para que ele tome remédio. Você está encaminhando para que o paciente seja avaliado. A conduta de tomar ou não medicação é uma consequência da avaliação. E essa avaliação médica também não está ali só para definir. O papel do psiquiatra não é só definir, vou prescrever, não vou prescrever. Existe uma avaliação médica que é feita, né? O médico está ali para considerar toda a condição clínica do paciente, inclusive para fazer diagnóstico diferencial, né? E uma das etapas, dos passos para o diagnóstico diferencial é você diferenciar o quadro do paciente de alguma outra condição clínica. Então o psiquiatra vai conseguir ter elementos, né, para encaminhar o paciente talvez para um outro especialista, para investigar mais a fundo uma outra condição clínica, por exemplo, que pode se manifestar. Então veja que, e quando nós temos clareza sobre isso, nós temos mais fundamentos para psicoeducar o paciente a respeito da adesão à intervenção, à avaliação e o tratamento psiquiátrico também, né? Mas eu vejo que parte muito de muitos psicólogos, não, eu acho que nem é hora de encaminhar ele para o psiquiatra, porque eu acho que não é hora de tomar remédio. Não cabe a gente decidir se é hora de tomar remédio ou não, gente, não está na nossa alçada de avaliação, né? Então é importante termos esse critério também com bastante clareza, tá? Voltando ao transtorno bipolar, então temos toda essa parte de psicoeducação que vai falar sobre avaliação psiquiátrica também, mas também sobre o próprio diagnóstico, né? Por quê?
Como nós sabemos, o transtorno bipolar tem uma manifestação episódica, né, de alterações importantes do humor do paciente. E é muito recorrente que esses pacientes abandonem o tratamento quando, por exemplo, eles estão em uma fase de eutimia ou até mesmo em uma fase de hipomania, quando eles se sentem, por vezes, mais dispostos, mais ativos, né? Porque, vejam, pacientes dentro dos transtornos bipolares, né, eles podem passar por episódios depressivos bastante significativos, importantes, né? E quando o paciente, por exemplo, pode fazer uma virada para hipomania, ele pode achar que ele apenas teve uma melhora da depressão, né? Porque ele está querendo ali fazer 1000 coisas e está disposto, e está com energia, diferente de antes, né? E muitos pacientes acabam abandonando o tratamento exatamente nessa fase. Então, falando de intervenções importantes dentro dos transtornos bipolares, a psicoeducação é central, porque um dos elementos de psicoeducação que nós trabalhamos é a psicoeducação a respeito do diagnóstico. Então, se o paciente compreende que o tratamento precisa ser mantido, mesmo quando ele está eutímico ou em hipomania, e que esta manutenção do tratamento vai inclusive favorecer para que ele permaneça mais tempo em eutimia, né? Vai ajudar o paciente a reconhecer os seus sintomas que podem apontar para possíveis viradas episódicas do seu humor. Então, temos a psicoeducação aí como um aspecto central, né? Além disso, nós ajudamos os pacientes depressivos a manejarem os seus sintomas negativos, né? Também dentro dos transtornos bipolares. Ajudamos os pacientes em eutimia a manter, como eu mencionei, né? A fazer a manutenção do seu tratamento a fim de evitar viradas mais frequentes ou mais intensas, né? Com prejuízos ainda mais intensos. Podemos ajudar o paciente, por exemplo, que começa a perceber ali alguns indicativos, por exemplo, de um quadro de hipomania, começa a perceber uma necessidade menor de sono, começa a se perceber um pouco mais falante. Então, à medida que ele começa a aprender a identificar os seus sintomas, ele pode ficar mais alerta para não tomar ações que venham prejudicar ainda mais. Né? Então, ele já começou a se perceber assim, então aí que ele vai, por exemplo, fazer uso de algum alimento ou bebida que seja estimulante, né? Porque ele tá ali, tá animado, tá ativo, quer dar conta de tudo, então ele acaba fazendo isso, ou se colocando em ações que o levem a risco, a comportamentos de risco, né? Que nós sabemos também é característico dessa fase. Então, à medida que o paciente vai tendo esse respaldo, ele vai identificando, ele tem a oportunidade, então, de aprender a manejar melhor os seus pensamentos, os seus comportamentos e as suas reações emocionais também. Então, além da psicoeducação, a gente trabalha a reestruturação cognitiva, também podemos trabalhar com estes pacientes estratégias que vão levá-lo a manejar melhor as suas emoções, né? A manter principalmente aqui aspectos comportamentais bem equilibrados, né? Então, o bom estabelecimento de uma rotina de sono, de alimentação, de atividades físicas, de comportamentos que favoreçam a manutenção dessa rotina, né? Então, por exemplo, você ter menor contato com alimentos que sejam estimulantes, com uma rotina de higiene do sono que favoreça um bom período, né, de descanso e que esse sono seja reparador. Então, vejo que nós temos aí intervenções comportamentais, temos intervenções que podem ser de cunho de manejo emocional, temos intervenções que podem trazer reajuste cognitivo para o paciente, né, sobre como ele interpreta tanto os seus sintomas quanto as situações que ele está envolvido também, e ações de psicoeducação que vão favorecer
tanto a adesão do paciente ao tratamento, quanto a forma dele conduzir, né, dele tomar providências a respeito do seu próprio quadro, evitando pioras clínicas aí, tá? Então, gente, vejam que quando a gente vai comentando sobre as estratégias mais bem estabelecidas, nós vamos tendo muita clareza de que se não é feito todo o processo bem feito anterior, tanto do diagnóstico, quanto da conceituação, quanto do modelo cognitivo do transtorno e da psicoeducação, né, o paciente compreender tanto o diagnóstico quanto a forma de trabalho, a cada estratégia também trabalhada, nós temos muitos elementos aí que podem favorecer um melhor resultado clínico, certo? E aí, na mentoria, nós trabalhamos no último módulo exatamente nesse sentido. A gente junta os conhecimentos lá do primeiro módulo, que fala sobre a avaliação diagnóstica, os fundamentos da TCC também do segundo módulo, as estratégias de intervenção do terceiro módulo, os outros modelos terapêuticos do quarto módulo e juntamos isso dentro do último módulo, quando falamos especificamente dessas estratégias dentro de cada quadro, de cada transtorno também, né? Fundamentando sempre, né, a importância de nós individualizarmos o tratamento para cada paciente conforme a sua necessidade. Ok, gente? Então, finalizamos aqui a nossa semana de aquecimento, né? A Silvana comentou aqui, a paciente tinha muitos sintomas depressivos, inclusive tentativas de suicídio anteriores. Encaminhei para o psiquiatra e ela não retornou mais para a terapia. Tentei contato e não me respondeu. Silvana, a gente não tem como garantir que o paciente vai continuar com a gente ou até mesmo com o psiquiatra. O que nós não podemos fazer é nos isentar da nossa responsabilidade de cumprir aquilo que é importante para o paciente. Então, é uma paciente que saiu sabendo sobre a importância de buscar uma avaliação psiquiátrica, uma paciente com um quadro importante, né? Então, aqui a gente tem que... Eu vejo que muitos psicólogos ficam angustiados assim, não, mas e se ele levar a mal o que eu indiquei para o psiquiatra? E se ele não gostar que eu falei que ele precisa consultar lá, né? E se ele não gostar, por exemplo, que a gente vai precisar falar com o familiar a respeito dessa ideação que ele tem. Gente, nós temos que ter como princípio aquilo que é a obrigação da nossa função, do nosso papel. Em primeiro lugar, nós temos a função de preservar a vida dessa pessoa, né? E isso nós fazemos tomando ações que nos cabem enquanto psicólogos. Se nós observamos uma demanda que necessita de avaliação psiquiátrica, se eu não fizer isso, estarei sendo negligente, né? Agora, se o paciente vai aderir a esse encaminhamento, se ele vai continuar ou não depois do tratamento, aí é uma escolha do paciente que a gente não tem alcance de intervir. O que nós não podemos é deixar de cumprir a nossa obrigação, pensando em poupar uma relação terapêutica, né? A gente não poupa a relação terapêutica às custas de sermos negligentes com o paciente, né? Porque a gente não está ali só para ser bonzinho com o paciente, nós estamos ali para tomar as medidas que são necessárias para esse paciente, né? Então, a Silvana fez o correto, ela encaminhou, fez as orientações e o paciente fez a sua decisão aí, né, por não dar seguimento, enfim. A obrigação da Silvana foi feita e aí o que a gente faz? A gente registra em prontuário, né, que o paciente recebeu as orientações, que estava ciente da necessidade tanto da avaliação psiquiátrica quanto da manutenção do tratamento psicológico, né, que você ficou à disposição ali para o contato, enfim, e ok, sua obrigação foi cumprida, a gente pode descansar tranquilo aí, né? Muito bem, Silvana, parabéns. Então tá certo, gente. Amanhã, último recado, amanhã às 10 horas da manhã a gente vai abrir as inscrições das vagas remanescentes da mentoria, tá? Então, quem não conseguiu entrar, fica ligado aí que a gente vai abrir para que vocês estejam com a gente. E vai ser muito legal, né? Nós preparamos aí tudo com bastante carinho. É uma turma que a gente acompanha muito de perto, né? Tem uma dedicação bem grande aí para acompanhar a evolução de vocês,
dentro da medida que vocês quiserem ser acompanhados, né? Fiquem tranquilos, tem pessoas que gostam de um acompanhamento bem próximo, outras um pouquinho mais distante. A gente respeita a medida de vocês, mas oferece possibilidades, né, de acompanhamento aí dentro da mentoria. Certo, gente? Quero agradecer então a presença de todos que assistiram aí ao vivo, também os que vão ver depois a gravação. Eu vou passar esses vídeos lá para o YouTube também, sei que tem bastante gente que prefere assistir por lá, né? E a gente se vê então aí nas próximas aulas, nos próximos stories, a gente vai se falando, tá bom? Um beijo para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.